Olá, nação condominial. Muito boa tarde. Estamos aqui no programa Meu Condomínio, Rádio Metrópole. Já começo pedindo para se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Vamos se inscrever, comentar, falar com a gente, estamos à disposição, tá? Hoje, numa tarde maravilhosa para a gente bater aquele papo sobre gestão condominial. E o programa hoje está bem florido, viu? Hoje somos Clube da Luluzinha. Laís Veloso, quem não segue, segue aí no Instagram, @LaísVeloso Consultoria. E eu estou com as duas Kellys ao meu lado direito. Kelly Gravatar, síndica profissional. Ao meu lado esquerdo, Kelly Queiroz, técnica em condomínio, síndica profissional. E agora eu gostaria, além de agradecer a presença de vocês, que a Kelly Queiroz se apresentasse, por favor. Falasse um pouquinho da sua trajetória no segmento condominial. Oi, gente, boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Metrópole, que segue aí o programa, né? Como a Laís mesmo falou, um programa feito para a nação condominial. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite, né? Porque para mim é maravilhoso falar sobre condomínio, ainda mais ao seu lado, né? Que além de uma excelente profissional, eu considero você uma amiga e desejo muito sucesso aí agora nessa sua trajetória no programa, né? Obrigada. Eu comecei na atividade condominial desde 2014. Eu fui conselheira, né, do Conselho Consultivo do condomínio onde eu morava. Fui subsíndica, moradora, fui síndica, moradora. E aí eu percebi que a atividade condominial precisava de conhecimentos específicos, né? E como eu me apaixonei por essa área, eu resolvi então me aperfeiçoar. E aí eu fiz um curso de técnica em serviço condominial, um curso de quase 2 anos, né, com TCC, abordando vários assuntos. Fiz 2 cursos de síndica profissional e desde 2014 que eu trabalho na área e a cada dia adquirindo mais experiência e mais conhecimento. Muito bem, muito obrigada. Bem-vinda à área condominial mais uma vez, né? Obrigada a você, 8 Laís. anos depois do início. Kelly Gravatar, fala um pouquinho de você, da sua experiência e da sua trajetória. Olá, pessoal, boa tarde. Inicialmente, agradecer a oportunidade de estar com vocês, né, nessa tarde maravilhosa. E dizer que minha trajetória na área condominial começou no meu próprio condomínio, quando eu participei da comissão de implantação do condomínio lá em 2011. Daí eu fui conselheira, síndica moradora, e assim como Kelly, também me apaixonei pela área e fui buscar o profissional. Então, eu fiz 2 cursos de síndico profissional. De lá para cá, sempre envolvida em eventos da área condominial, e passei a fazer da sindicatura profissional o meu pão de cada dia, vamos dizer assim. Então, hoje eu trabalho exclusivamente com condomínios, exclusivamente na área condominial. Inicialmente, já fui da Master Síndico, abri meu próprio CNPJ e hoje faço parte da Aurora, né? Sou integrante também da equipe da Aurora, a qual eu fiquei muito honrada em receber o convite e estamos trabalhando juntos. E aproveitando aí que Kelly Gravatar falou isso, né, sobre a Aurora, é muito engraçado, porque eu conheço o Kelly, eu acredito que desde 2017, mais ou menos isso, né? E a gente foi participando dos eventos da área condominial, e a gente sempre teve uma vontade de trabalhar juntas, né? Mas nunca deu certo, nem eu convidá-la para trabalhar comigo, nem ela para me convidar. E aí agora, esse ano, surgiu essa oportunidade e ficamos muito felizes assim, com a entrada dela na empresa. Eu sou muito grata assim, por hoje estar dividindo, né, a minha profissão junto com ela. Obrigada. Não, eu que agradeço. Parabéns, Alex, esperto, olheiro, pegou 2 profissionais competentíssimas, né, para fazer parte da equipe dele, então ele está corretíssimo. Parabéns, Alex, um abraço para você. Meninas, a gente sabe que a sindicatura é um desafio, né? Eu também sou síndica profissional, dentre outras atribuições. E a gente sabe que muitas coisas, vou fazer já uma pergunta para vocês, mas pegando o gancho da resposta, a gente começa, né, com o conhecimento que a gente tem ali empírico para ver como é que a gente se sai, mas rapidamente quem tem, eu acho que responsabilidade e compromisso
começa a perceber a necessidade de buscar mais conhecimento nessa área. Com certeza. Né? E isso, inclusive, eu estou falando para vocês todos, síndicos, para todos nós, inclusive a gente que já tem o curso. A gente tem que se especializar todo dia, independente de ser síndico profissional ou síndico orgânico, né? Às vezes eu nem gosto muito dessa nomenclatura, porque hoje em dia o mercado ele não está mais para amadores. Então, qualquer um que se desafia, que coloca o seu nome para fazer a gestão de um condomínio, com certeza a gente sabe todas as atribuições e responsabilidades que vêm junto com isso. Então, a gente sabe que não é para amadores. Então, primeiro, eu também quero parabenizar todos os síndicos e síndicas, porque é um desafio diário. E a gente sabe também que diariamente a gente aprende, né? Na teoria, mas muito mais na prática, com tudo que a gente faz. E eu queria que vocês dissessem, agora começando com a Kelly Gravatar, o que é que te diferencia enquanto síndica? Poxa, eu sou uma síndica diferenciada por X coisa. Bom, primeiro a questão do profissional, né? Porque eu acho que não adianta você querer estar na área condominial e não se profissionalizar. Você tem, como você mesmo falou, você tem que estar constantemente se aperfeiçoando. E não só isso, eu acho que a questão da prática, né? Da vivência, da quantidade de tempo que você vai passando na área e você vai adquirindo cada vez mais conhecimento. Então, hoje eu me sinto cada vez mais preparada pelas diversas vivências que eu venho passando em condomínio. Então, apesar das vezes aparecer coisas que a gente ainda fica surpresa e diz, meu Deus, aconteceu isso, mas a maior parte das situações, a maior parte das vivências em condomínio, a gente já vivenciou. Eu sempre comento com Kelly, a gente já passou por isso, a gente já está preparado, a gente já não tem medo mais de assumir determinado condomínio. E acredito que muito disso veio dos condomínios problemáticos que eu peguei, né? Hoje eu ainda sou a síndica atualmente do Hotel Palace, por exemplo. Então é um condomínio onde eu peguei a gestão no momento de interdição do prédio e a gente vem trabalhando pela desinterdição. Então, assim, é um desafio enorme viver aquilo dali. Então, a cada dia que a gente consegue avançar, que a gente consegue trazer avanços, a gente cada vez mais está preparado, está se diferenciando dos demais síndicos que, infelizmente, não tiveram oportunidade de passar por problemas, porque acredito que, independente do curso, independente do profissional, que é muito importante, a vivência, a prática, ela lhe traz muito mais gabarito para você se sentir confiante numa gestão. Perfeito. E a senhora Kelly Queiroz? Complementando isso, né, que Kelly acabou de falar, essa constante aperfeiçoamento de conhecimento, né, na nossa atividade. A gente passa por muitos workshops, muitos treinamentos, né? Os órgãos fiscalizadores aí estão cada dia se atualizando, as leis estão em constante mudança. Então, tudo isso um síndico profissional tem que estar antenado, né, para acompanhar, né? E aí isso nos traz o know-how. Nós temos o know-how. Diante de um problema, eu acredito que um síndico profissional preparado, ele vai ter uma solução muito mais rápida, né, e eficaz dentro de um condomínio. É assim que eu vejo. Essa é a diferença do síndico profissional, essa é a diferença de Kelly Queiroz, síndica profissional, de Kelly Gravatar, dos síndicos da Aurora. É o que eu sempre falo com Kelly, com os demais. Síndico profissional, ele não tem direito de errar. Ele sempre tem que acertar. O condômino, ele está pagando para que exista o acerto. Então, síndico morador, existe mais aquela situação, meu vizinho, ele não entendia, ele não foi por maldade, mas o profissional não. O profissional, ele não pode errar. A gente trabalha o tempo todo tentando errar o mínimo possível, porque o lema é não errar. A gente não pode errar. E assim, é uma atividade que eu penso muito assim, o síndico profissional, ele ouve mais do que fala. O síndico morador fala mais do que ouve. Então, a gente ouve mais, né, para a gente tentar entender, para a gente tentar chegar mais próximo do problema ali e resolver na raiz, sabe? Então... Perfeito. E como o tema do nosso programa hoje é gestão, pegando essa fala de vocês, é importante que a gente também observe que, assim,
o síndico, seja ele morador ou não, ele está ali para fazer a gestão de um condomínio. Concordo com você, Kelly, que quando a gente contrata, né, quando alguém contrata um síndico externo, né, um síndico qualificado, né, preparado especificamente para exercer essa atividade, existe uma expectativa muito maior, com certeza. E ao mesmo tempo, quando é um condomínio morador, muitas vezes não é a área dele. Exatamente. É uma pessoa que, dentre vários ali, se predispôs, e é por isso que eu os considero como heróis, porque é isso mesmo. É muito desafiador. Você já tem o seu trabalho, porque nós vivemos de condomínio. É diferente de uma pessoa que está o dia inteiro fazendo outra coisa, né? Exatamente. E aí ainda chega em casa à noite e vai lá fazer, porque também já passou a era do síndico aposentado, que passava o dia inteiro no condomínio. Sim. Isso não mais existe. As empresas de síndico profissional também estão aí para demonstrar que o síndico cada vez menos precisa estar o tempo inteiro no condomínio. Exato. A gestão bem feita faz com que você não precise estar lá o tempo inteiro. Que o condomínio ande sem a necessidade do síndico ali em loco. Exatamente. E outra coisa que eu falei até no programa que a gente fez sobre Lei Geral de Proteção de Dados, eu repito nesse agora. Condôminos, não é porque o síndico não está lá, que ele não está trabalhando pelo condomínio. Exatamente. Entendeu? Tem muitas demandas que a gente está fazendo fora e que precisa, seja um curso, seja estar em um órgão para resolver um problema, no fórum para estar em audiência. Então, tem muitas demandas que o síndico tem que não são necessariamente dentro do condomínio. Então, por isso que eu quis abordar esse tema de gestão, porque, na minha ótica, quando você tem um gerenciamento correto das atividades, cada funcionário sabe o que ele vai fazer, os procedimentos estão bem definidinhos ali, as coisas funcionam, inclusive nos finais de semana. Porque o papel do síndico, ele tem um papel de liderança, né? Ele é um gestor líder. Então, ele tem que saber receber a demanda, como ele também tem que saber delegar. Então, ele tem que saber utilizar seus funcionários, seja ele os serviços gerais, seja porteiro, rondista. Ele tem que saber orientar e dar uma orientação muito assertiva. Ele tem que saber utilizar bem o seu jurídico, utilizar bem os serviços que a administradora oferece, né? Então, o síndico profissional, ele sabe exatamente o papel de cada um, o limite, né? Até onde ele pode delegar as ações. Então, o síndico profissional é isso. Ele trabalha presencialmente e também trabalha longe, delegando as atividades, né? Dando as suas orientações assertivas. Perfeito. E aí, diante disso, eu vou dar para vocês 2 exemplos, né? Para todo mundo que também está aí assistindo. 2 exemplos, um positivo e um negativo. Vou começar pelo negativo, porque aí depois a gente dá uma. Um condomínio aqui em Aracaju, recentemente, um condomínio me telefonou, eu não presto assessoria para esse condomínio, tá? Mas o condomínio sabia que eu presto consultoria, e aí ligou para mim para dizer que o síndico chamou o condomínio na casa dele para fazer um acordo com a relação de inadimplência que ele estava, provavelmente não estava atualizada, fez um acordo, redigiu o acordo, assinaram o acordo e depois apareceu mais 3 mil que estava devendo de algum lugar. E aí o condômino de um lado falando para mim que ele estava certo, porque acordo é acordo, se estava no papel aquele valor é aquele valor, o síndico de outro lado dizendo não, mas ele sabe que devia. E aí a gente entra nessa seara que você disse. Cada um tem a sua atribuição. Exatamente. Se está na esfera extrajudicial, a administradora tem um know-how e sabe como é que ela faz os acordos. Ou então, pelo menos, se vai fazer naquela hora, pede uma relação de inadimplência atualizada. Hoje mesmo a gente vai ter uma reunião, né? Mais tarde no condomínio, uma reunião informal mesmo com alguns moradores, e eu liguei para o jurídico hoje de manhã. Olha, manda a relação de inadimplentes atualizada para que a gente tenha todos os números, todas as ações, todos os processos, né, de forma atualizada, porque quem perguntar, a gente está tudo ali. Então, é justamente isso. E no caso do morador aí que te perguntou, ele caiu naquela situação do valor do mercadinho que a gente chega, o ticket está lá um valor e no sistema está registrado outro. E aí? Né? Mas aí, no caso, é desinformação, né? O morador entrou em contato com você porque ele não tem
não tem muito conhecimento, então ele queria saber qual é o procedimento, qual é a metodologia que normalmente é utilizada. Então, quando um síndico vai fazer um acordo, uma cobrança, ele tem que estar com todas as informações reais ali, né? Ele não pode abordar um assunto tão delicado, que é cobrança, sem estar munido de todas as informações. E aí ele recorre à administradora, ele recorre ao jurídico, para depois procurar o morador. Exatamente. E assim, também existe uma diferença muito grande do que é legal e do que é moral. Exato. E aí, nesse caso, eu prefiro não entrar muito nesse aspecto, né? Voltando ao que você disse, Isso, cada um cuida do seu, então deixa o jurídico porque pro Laís, jurídico. é assim, nós síndicos profissionais, a gente não faz cobrança, tá? Então a gente não bate na porta de ninguém cobrando. A gente, quando assume um condomínio, a gente já procura saber como é que está a situação financeira desse condomínio, como é que está a questão da inadimplência, a gente já delega para o jurídico de quanto em quanto tempo a gente quer que ele faça a cobrança, se a primeiro momento que vai fazer isso a administradora, né? Como é que vai ser esse aviso de cobrança. Então, tudo isso tem que estar muito bem desenhado. Se tem alguma norma pré-estabelecida pelos próprios condomínios, que às vezes em assembleias deliberam, né? Eu tenho um condomínio que a gente colocou da uma regra, 30 dias. 30 dias já vai para o jurídico. Então, passou dos 30 dias, nem procure a administradora nem o síndico. Tem que ir para o setor jurídico. Então, essa é a diferença, né, do profissional para o síndico. Muitos síndicos moradores que ainda interfonam para o apartamento do vizinho. Olha, a taxa de hoje, o senhor está em atraso, tem como o senhor pagar? Como é que o senhor pretende pagar isso? Né? Então, a gente não faz. O que a gente faz, que é normal, é o contato do morador que muitas vezes vem até a gente porque está com algum problema, um problema de saúde. Eu tenho vários exemplos. Câncer, enfim. E aí a pessoa fica muito nervosa, não vai conseguir pagar o acordo, não vai conseguir nem sequer fechar um acordo. Então ela vem conversar. Então uma conversa, a gente conversa, escuta, orienta, tenta ajudar, mas partiu para um acordo, partiu para uma situação técnica e tem que procurar os setores competentes. Exatamente. O que a gente faz é ouvir, mediar. E até porque o síndico, que ele é condômino, ele vai conviver com aquele morador. Exatamente. Né? Por muito tempo, se nenhum dos dois vender a unidade. E então, às vezes é uma guerra ali. É desconfortável você ir lá e fazer a cobrança direta. E muitos moradores, eles acham que, assim, no caso do síndico profissional, a gente costuma, quando eu sou procurada, né, para atender alguma solicitação, muitos moradores acham que determinadas coisas competem a mim decidir se pode, se não pode, se eu faço, se eu não faço, né? E aí eu explico, olha, isso aqui não é competência minha, eu não posso retirar isso, eu não posso julgar isso, eu não posso, isso aqui é do setor, pertence a isso aqui, então você vai ter que procurar agora. Se o senhor não conseguir resolver, o senhor pode procurar que eu possa intermediar essa negócio. Então essa é a diferença, né? Muitos síndicos moradores, eles pegam esse problema de setores afins que não pertencem a ele, né? Então, essa é a diferença, assim, que eu acho do síndico profissional e de síndico morador. Perfeito. E agora eu vou dar um exemplo positivo, né? Que eu disse que daria um exemplo positivo. Tem um condomínio em Aracaju, eu já vi outros depois desse, mas esse foi o primeiro que eu vi. Foi, acho que uns 2 anos antes da pandemia. Um condomínio cheio de normas e procedimentos claros, escritos, desenhado mesmo, sabe? Você chega na casa de bomba, na central de bombas, está bonitinho lá. Faltou água, verificou isso? Sim. Deu certo? Não. Verificou aquilo? Não, então verifique. No final de tudo, nada resolveu, ligue para fulano, o técnico. Por quê? O síndico, inclusive o síndico era o síndico morador na época, não sei como está agora. Mas, assim, ele entendeu que ele não poderia viver apenas para o condomínio, para toda hora alguém ligar para ele. A bomba parou, isso resolveu. E não sei o quê. Às vezes, o supervisor que está lá resolvia, mas o supervisor, quando saía de férias, não tinha paz também. E todo mundo ficava ligando para ele. E não pode, síndicos não liguem para os seus colaboradores quando eles estiverem de férias. Exato. Mas, então, com toda essa demanda, a gente, assim, eu parabenizei esse síndico e vi depois outros condomínios fazerem. Isso é ótimo. Porque dá autonomia, a questão de você saber delegar. Vai chegar para você, vai. O síndico, não se preocupe em condomínios. A gente tem trabalho.
Não é só isso, não se preocupem, coisa para fazer a gente tem, inclusive tempo para pensar em como otimizar os recursos do condomínio, em como melhorar as coisas dentro do condomínio, ouvir as solicitações de vocês e ver o que a gente pode colocar em pauta para vocês mesmos decidirem determinadas prioridades. Então, assim, não é porque a gente vai otimizar uma gestão que a gente vai, vou pagar um síndico profissional para ele não fazer nada. Não existe isso. Não. Na verdade, assim, a gente tenta munir o condomínio, né, de excelentes prestadores de serviços, né. Tem algumas coisas, no meu caso, por exemplo, eu não gosto de deixar atribuições hidráulicas, elétricas, mecânicas para os funcionários. Eu gosto de ter uma empresa especializada, né, regulada pelo órgão fiscalizador, para que essa empresa esteja ali disponível 24 horas, para que... Mas, assim, todas essas ações que são feitas no condomínio, né, ela é muito válida, mas a gente consegue, né, mesmo de longe, delegar, tanto dessa forma aí como ele fez um mapinha, ele mapeou, né, todo o procedimento. Eu dei o exemplo da Casa de Bombas, mas ele tem também toda a questão administrativa, de envio de malote, como fazer, como organizar. Então, assim, eu dei esse exemplo, mas ele fez com tudo dentro do condomínio. Sim. Então, eu achei bem interessante. Bem, eu concordo com você que a gente tem que ter muito cuidado em delegar determinadas atribuições para os colaboradores por diversas questões. Diversas questões, porque hoje em dia as pessoas podem não ter conhecimento, mas tem informação, né? O telefone está aí do lado, tudo é um Google. Então, o funcionário não gosta de ser contratado para uma coisa e fazer outra, né? O que compete a mim, o que compete ao outro. Então, essas atividades, Kelly, como síndica profissional, gosto de deixar bastante definida, né? E bem desenhadas. Então, normalmente, no início, a gente reúne bem os funcionários, faz treinamento, explica o que compete a cada um, sabe? A gente gosta de treinar bem os funcionários, porque muitas vezes o funcionário de condomínio cai de paraquedas dentro de um condomínio, né? Sim. As pessoas têm mania de achar que qualquer pessoa dá para trabalhar em condomínio. É impressionante. Parece que condomínio é uma área meio que sucateada, assim. Não presta para nada, vai para condomínio. E não é bem assim, né? Exatamente. E, assim, volto só pegando aí o final. Tem funcionários específicos, com CBOs específicos, que podem fazer um pouco mais. Isso. Aí se você quer colocar, sei lá, para colocar... Aí eu mudo o cargo auxiliar de manutenção, alguma coisa do tipo. Para que ele possa fazer de tudo. Então, Isso. eu, como síndica profissional, não costumo misturar as coisas, porque a gente que é profissional sabe da lei, da legalidade das coisas, né? E gosta de fazer tudo certinho. Sem dúvida. Inclusive, já fica um spoiler, teremos um programa sobre capacitação de funcionários, porque eu acho muito importante, não só no sentido técnico, mas no sentido emocional. A gente está vivendo uma época onde tudo está muito potencializado e às vezes a gente esquece de olhar para o funcionário como ser humano. Falta de empatia. Exatamente. Desrespeito dos moradores com os funcionários, não sabendo eles que eles são o chefe direto do funcionário e que eles podem ser muito prejudicados com a forma como eles tratam. É um tema muito interessante para ser debatido. Amanhã, inclusive, eu tenho uma reunião no condomínio com o jurídico para orientar nossos colaboradores por conta do excesso de assédio dos moradores, entendeu? Que eles se acham que os funcionários pertencem a eles, que são empregados dele, não é? É empregados do condomínio. Novo spoiler, teremos um programa sobre os funcionários do condomínio prestando serviços dentro das unidades. A gente vai falar sobre isso também. Legal também. Porque tem muita confusão. Às vezes o funcionário quer porque ele recebe por fora, às vezes o condomínio quer porque acha que é funcionário dele também. E há uma série de problemas e impactos jurídicos nessa questão aí. E principalmente em condomínios mais antigos, que aí os funcionários às vezes têm 10 anos no condomínio, 15 anos no condomínio, e sempre foi assim. Aí você, é porque Joãozinho era síndico e deixou a vida inteira. Aí entra a gente, que é profissional, sabe que não pode, que ali está criando uma bola de neve para que quando ele saia, ele receba uma certa quantidade de dinheiro do condomínio. A gente precisa parar
E aí começa o conflito. Ah, você chegou e agora quer mudar, quer tirar meu dinheiro, quer tirar o meu extra. Nossa, é muita coisa que a gente corta. Quando Eu chega no já condomínio, tive viu? muita situação assim. Inclusive, até me preocupei com a possibilidade de um retorno, né, negativo deles contra a minha pessoa. Mas, graças a Deus, até o momento, deu tudo certo. Isso. Normalmente a gente leva até mesmo o jurídico e o RH da administradora para orientar do que pode e o que não pode, que ali é um ambiente de trabalho. Eles são funcionários do condomínio. Então, não pode estar fazendo atividade extra, não pode estar recebendo ordem de morador, indo dentro das unidades sozinho, somente acompanhado. E depois que o supervisor liberou, ou sob a liberação do síndico, entendeu? Então, tem muitas coisas assim. Condomínio é um mundo aí a ser descoberto, é um universo de coisas. Isso é verdade. E uma coisa também que aconteceu comigo, e inclusive eu não quis prestar mais consultoria para esse condomínio, porque o nosso nome vai atrelado a tudo que faz. Exatamente. Né? Não somos donos do saber, mas até onde a gente sabe, onde eu também tenho minha própria assessoria jurídica para me resguardar e etc. Então, assim, o condomínio os síndicos anteriores, por exemplo, Kelly vai sair de férias. A outra Kelly vai cobrir as férias de Kelly. Como se você já tem o seu trabalho? Você já trabalha lá. Uhum. Então, ao invés de você ir um dia sim, um dia não para a portaria, você vai todos os dias, porque agora você cobre as férias dela. Tá certo? Não está certo. Não. Ah, mas aí era onde o pessoal poderia ganhar um pouquinho mais. Mas está errado. Está errado em vários aspectos. Outro caso que acontecia nesse mesmo condomínio. Você está de férias, não está trabalhando. Você quer receber. Aí chega uma fiscalização do Ministério do Trabalho, e aí? Isso. Não, e naquele momento o funcionário está amando, né? Mas guardando todas as provas para na próxima oportunidade ele detonar com o condomínio. Pois é. O síndico que seja inocente e acredite que não vai acontecer. Exatamente. E o pior é assim, um condomínio de 40 anos, mais de 40 anos, onde a maioria dos funcionários tem de 15 anos para lá, já virou um hábito. E aí eu disse, mas não é porque é hábito, tá certo. E aí as pessoas não querem assim, entender os condôminos hoje. São praticamente reféns dos funcionários, porque não preparou caixa se precisar desligar alguém, não fez nada, e tipo, eles ficam sendo coagidos e deixando uma coisa acontecer. É uma coisa assim que a gente procura fazer na nossa área, né, é fazer o que é certo e não fazer o que a gente quer, né? Kelly Queiroz não tem querer, Kelly Gravatar não tem querer. O que a gente orienta, as nossas ações que são executadas, são embasadas nas leis, nas normas, nas regras. E muitas vezes, né, o síndico morador, ou o subsíndico, que normalmente é morador, ou o pessoal que integra o conselho, quer fazer o que quer, entende? Então, é difícil. E eles interpretam que a gente está querendo fazer o que a gente quer, mas não é. Porque eu, como síndica profissional, não me sinto com apropriação de nada dentro do condomínio, não me sinto dona de nada. Eu estou ali para fornecer um serviço, né? Então, quando eu digo, gente, isso aqui tem que ser feito assim, não é porque Kelly está querendo, é porque essa é a forma correta de se fazer. E é difícil você chegar num lugar onde já tem um vício, onde já as pessoas há anos fazem da mesma forma. Isso é uma ruptura, né? Uma mudança. E muita gente não está adepta à mudança, né? Tem muita briga. Então, a gente vê que o síndico profissional hoje é uma profissão do futuro, tende a crescer cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, existe uma resistência, porque toda mudança gera resistência, né? Porque a mudança tira a gente da zona de conforto, né? A gente está acostumado a estar aqui, tudo na tranquilidade. Aí qualquer mudança causa essa instabilidade momentânea para que as coisas voltem para os seus eixos, né? E eu acho também uma coisa bem importante, a gente falando de gestão, é que síndicos, todos, de quaisquer espécie, a gente precisa entender que quanto mais a gente negligencia a gestão, pior vai ser para corrigir depois. Com certeza. E geralmente o que eu vejo, tá? Não é uma crítica aos síndicos, não tem nada a ver com isso, é o que eu vejo.
Eu não sei se é porque só chega para a gente aquilo que já está no estado mais crítico. Mas, geralmente, os condomínios que chegam, tanto para a minha consultoria e assessoria, quanto para a sindicatura profissional, que eu acho que vocês também podem concordar ou discordar, são condomínios que já passaram por diversos problemas. É quando acha que nada tem mais jeito, Exatamente. é que busca a solução, a resolução do problema, ao invés de buscar antes. Eu já né? tive conhecimento de um condomínio específico que o primeiro síndico era engenheiro, o segundo síndico era juiz, o terceiro síndico era médico, o quarto era empresário, e as pessoas acham que por exercer atividades, né, de renome, afins, acham que pode administrar um condomínio. E aí é onde requer conhecimentos específicos, né? Eles percebem que eles não têm. Exatamente, porque também é outro ponto que aí eu quero entrar. Gestão condominial vai além de papel, vai além da burocracia, de você ficar sentadinho na sua sala no ar-condicionado e verificar. Tem que Vai comprar além isso. da própria administração, né? Vai além do próprio curso de gestão de administração. Na verdade, o que a gente tenta fazer é pegar as ferramentas da administração, né, e moldar para a área condominial. Sim. Então, a gente tem estudos, planejamentos, né, levantamento de dados, análise, que a gente utiliza a ferramenta da administração e é diferente da administração de empresa para a administração de condomínio. Sem dúvida. E acho que um dos fatores mais gritantes disso é que o condomínio não tem fins lucrativos. Então, a gente tem que fazer malabarismo com o recurso. E aí eu já vou dar mais um spoiler. Teremos um programa também falando sobre planejamento orçamentário, mas não do condomínio apenas, do condômino. A gente só fala do condomínio. Mas quem mantém o condomínio é o condômino. Então, assim, inclusive eu assisti um pedacinho de um programa da Vânia Reis, e ela falou assim, eu não sei porque as pessoas falam taxa de condomínio, não é taxa, é cota. E eu também não falo cota de condomínio, eu falo cota de bem-estar. Porque para quando você está ali naquele lugar, você tem que te proporcionar bem-estar. Então eu gostei, eu aderi. Cota de bem-estar. Outra coisa, qual a característica, ou duas se vocês quiserem, vocês acham que não pode faltar no sítio? Eu acho que inteligência emocional, para mim, é o carro-chefe hoje, porque a gente vem de um momento muito crítico no mundo, né, pós-pandemia, e aí as pessoas estão muito estressadas, as pessoas passaram muito tempo dentro de suas casas, fazendo tudo dentro de casa, e a gente retorna às atividades. Então, existe um acúmulo muito grande de doenças emocionais aflorando nas pessoas, né? E o síndico, quando ele é procurado, a pessoa já está nervosa, o morador já está nervoso já. Ele acha que o problema dele é o maior problema do mundo. E a gente tem que ter muita empatia, a gente tem que ter muita paciência, mesmo que ele venha com agressividade, a gente tem que ter aquele entendimento, o feeling daquele momento ali, tentar acalmar, sabe? Ser transparente, olho no olho, não falar por falar, entendeu? Ouvir, pensar para depois chegar com uma solução. Então, a inteligência emocional, ela é hoje fundamental para um síndico, seja ele orgânico, né, com um profissional. E uma outra coisa, assim, que eu acho que o síndico tem que ter é essa capacidade de ajudar, esse altruísmo natural. Você tem que gostar de ajudar. O pagamento do síndico é ver a solução do problema. Então, eu acho que a gente tem que se sentir bem quando a gente via que tinha um problema e você conseguiu resolver. Eu acho que Kelly... Eu me sinto o máximo. Então, eu acho que a gente, assim, a gente se parece muito, assim, no trabalho, nas ações, na atividade, sabe? Então, acho que são duas coisas, assim, o síndico tem que ter inteligência emocional e ser naturalmente altruísta. Eu sempre falo isso, porque desde quando eu comecei na área condominial, dos piores problemas, inicialmente daquele susto, eu tenho que resolver isso, como que eu vou fazer? Mas quando eu chego na solução, eu me sinto a última Coca-Cola do sertão. Então, assim, eu acho que é uma das coisas... eu acho que é uma das coisas que mais me faz amar a área condominial, é sentir esse sentimento de se achar o máximo por ter conseguido
encontrar a solução, seja para o condomínio ou para o condomínio. O que ele falou e bem colocou, não tem outra coisa mais fundamental no mundo do que o síndico conseguir ter capacidade emocional para lidar com as situações, tanto com o funcionário, quanto com o prestador de serviço, com o morador. E além dessa, eu acho que honestidade. Eu acho que honestidade é algo que todo mundo deveria ser. Pessoa né? Eu acho que já deveria ser algo que você já nasceria com isso e morreria com isso. Mas, infelizmente, o que a gente mais vê são pessoas desonestas. Então, honestidade acabou virando currículo. Currículo tanto para a área condominial quanto para qualquer área profissional. Hoje, quando a gente vai fazer uma avaliação para contratar alguém, uma coisa que deveria ser normal obrigatório, mas não é obrigatório mais. Agora, ser honesto é um currículo. Então, eu acho que um síndico que é desonesto, eu acho que passa longe de fazer uma boa gestão, muito longe, inclusive. E só vai trazer problemas e mais problemas para o condomínio. E quando os condomínios vier a tentar acordar, já foi uns milhões aí. E não só no sentido financeiro. Porque, por exemplo, uma das obrigações do síndico é dar publicidade a qualquer processo que o condomínio esteja passando. E às vezes, para ele se reeleger ou ficar lá, acaba colocando, né? A gente tem que ter muito cuidado com essa questão. Exatamente. Acaba omitindo as informações, não fazendo assembleias, não divulgando através de comunicados. E o condomínio vai acontecendo várias e várias coisas e ele está ali guardando, porque ele precisa se reeleger. Síndico desonesto detesta assembleia, né? Isso é uma característica que eu vejo. Não faz. Tem medo de assembleia. A gente não tem medo de assembleia. É verdade. Eu vou tranquilíssima com a assembleia. E se tiver de ter errado em alguma coisa, eu, sinceramente falando, digo, desculpe. Realmente eu fiz. Somos humanos, né? Eu lembro que uma vez eu era de uma gestão de um condomínio que o síndico, ele renunciou. E aí eu entrei, né? Meu Deus do céu, que condomínio! Mas eu sou aquele tipo de pessoa que não desisto, senão eu vou aguentar. Não é para continuar essa outra gestão. Característica nesse síndico profissional. Eu vou aguentar até o fim. Desistir jamais, persistir sempre. Nem que assim, eu não participasse da reeleição, mas aquele contrato eu iria finalizar. Então, foi assim, algo que foi o momento mais conturbado da minha sindicatura, foi esse condomínio. E aí, teve um problema sério que não foi causado por mim, foi por um funcionário. Gerou um tumulto enorme no condomínio. E aí, logo depois da situação, eu coloquei comunicados, fiz um plantão específico para tratar do assunto. E aí, esse plantão veio lotado de pessoas, parecia uma assembleia. E as pessoas, elas achavam que eu ia inventar alguma mentira para a situação, inventar alguma desculpa. E eu simplesmente esperei todo mundo chegar, sentar, se acalmar. Boa noite. Boa noite. Primeiramente falando, eu assumo toda a responsabilidade, toda a culpa. Aí todo mundo, como? Se não foi você? Foi, porque foi um colaborador, ele está sobre a minha liderança, infelizmente ele cometeu o erro e o único culpado é o síndico. Eu vou assumir a responsabilidade. E aí todo mundo desarmou, porque eu assumi que existia a culpa naquele processo, naquele problema. E aí tudo foi se acalmando e tudo foi se normalizando. Porque as pessoas têm mania de querer tapar o sol com a peneira. Aconteceu algo errado e você não vai reconhecer. Como eu falei desde o início, síndico não tem direito de errar. Mas se por um acaso ele errar, seja humilde, seja resiliente e diga, eu errei, me desculpe. O que é que eu posso fazer para não errar mais? Entendeu? Então, infelizmente, as pessoas elas não têm essa humildade. Ela não chega para reconhecer que errou. É verdade. E outra coisa também, um apelo que eu faço aos condôminos é compareçam às assembleias. Exatamente. Porque a gente, às vezes, eu escuto muito isso. Muito. São anos na área condominial. Mais de, acho que tem 14 já. E aí, o que é que eu escuto? Não, tá tudo bem na gestão, eu não preciso ir na assembleia. Exato. Não é isso. Não é assim.
Porque Isso. quando para você tá tudo bem e você não vai, todo lugar tem a pessoa do contra. Do contra o quê? Contra qualquer coisa. Eu sou contra. Contra o quê? Não Isso. importa, eu sou contra. Então, às vezes, as pessoas acabam levando as pessoas que não são a favor daquela gestão por algum motivo, E vira uma geralmente bagunça. por um motivo pessoal, Exato. né? Quando o síndico notifica você, quando ele faz alguma coisa que feriu Se a sente você e prejudicada não a coletividade, diretamente. geralmente desperta esse, não quero mais saber de Kelly Queiroz. E aí, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado, fazendo um excelente trabalho, não consegue aprovar determinadas pautas, porque aquele que acha que está indo tudo bem, não precisa ir numa assembleia, está errado. Então, assim, os condomínios precisam. Eu também queria só parabenizar o síndico do condomínio que eu moro, mais uma vez, porque, para mim, ele é fantástico. Ele é um síndico orgânico, e ele tem excelente comunicação, ele faz comunicado para tudo, ele está sempre atento, ele ouve muito, ele Muito sempre importante tenta isso. resolver os problemas. Então, para mim, ele é um modelo de Síndico nato. Exatamente, para mim, ele é um modelo Ele de já síndico. nasceu pronto, já. Exatamente, e já tem experiência por ser supervisor previamente, sim, então isso. tem a experiência de como funciona condomínio. Então, realmente, para mim, é muito bom tê-lo como síndico. E eu digo mais, assim, uma outra dica, né, para moradores, né, para as pessoas que vivem em condomínio, que abrem o extrato lá da taxa de condomínio, né, do bem-estar, como você mesmo disse, e não entende. Então, eu vejo muitos moradores que não têm entendimento nem com o extrato da taxa. Que Exato. procure a administradora, ligue para a administradora, procure o síndico, procure alguém do conselho consultivo, né, para poder tentar entender. Isso ajuda bastante, né? Tá antenado com o balancete mensal, com as contas, né? A planilha orçamentária. E principalmente consultar o síndico, porque às vezes o que a gente mais vê as pessoas não procuram diretamente o síndico e aí vão se basear no achismo de um grupo de WhatsApp. Sim. Porque o que É mais. tema. Eu acho que é um tema já aí, pode guardar aí na Outro sua. programa para falar sobre fake news dentro do condomínio. É assim, algo que a gente está vivendo quase que diariamente. Em quase todos. Em quase todos. As pessoas, elas têm raiva de alguma coisa da gestão, como você falou, basta dar uma multa, basta você olhar com a cara feia, basta você não atender a algo que o cara queria exclusivamente para ele, que não é da coletividade, mas que ele acha que tem direito, e a gente preza pela coletividade, então a gente não vai fazer isso. E aí ele pega e fica plantando sementinhas do mal, e muitos moradores, infelizmente, eles não têm o hábito de vir procurar o síndico para tirar sua própria conclusão sobre cada assunto que ali está falando. Na verdade, assim, em todo lugar tem gente ruim, né? Exato. Em todo lugar tem gente ruim. Sim. Então, o condomínio não vai ser diferente. Então, o que eu percebo que, do mesmo jeito que existe o bem, existe o mal, tem pessoas que gostam de construir e tem outras que gostam de destruir. Sim. Então, o condomínio não é diferente. Eu acho que quem fica disseminando, né, fica espalhando ao vento aí coisas que não sabe, que não tem compreensão, não procura saber. E as principais pessoas que fazem isso dentro do condomínio são aquelas que não procuram a gestão do condomínio para tirar as suas dúvidas e esclarecer. Eles não querem esclarecer. É verdade. Eu vou contar mais um relato da minha vida aí de consultoria. Teve um condomínio que tinha, assim, 3 grandes líderes do mal, né? Eles iam de unidade em unidade para detonar a gestão. Como eu soube disso? Porque já que eu era contratada pela gestão. Porteiro sabe de tudo. Exatamente. Quem sabe está ali, dentro da portaria. Porteiro sabe de tudo. Aí eu disse assim, bom, eu acredito que se não tem nenhum problema, eles podem falar, né, sobre o que eles bem entenderem. Só que nem a gestão sabia o que estava sendo dito, né, até então, porque ninguém foi falar com a gestão sobre o que era essa conversa paralela. E aí chega-se no dia da assembleia. Era uma assembleia para reajuste de taxa. Vou abrir um parêntese. 2 dos 3 líderes eram inadimplentes. E estavam na assembleia. Estavam na assembleia. Eu tenho um relato bem claro sobre isso. E doidos para que alguém falasse que eles não poderiam estar lá, Já porque eles queriam o quê? processo. Exatamente. Então,
Às vezes você tem que engolir, sorrir e seguir o fluxo. E aí eu sempre oriento alguns métodos para que a votação ocorra de maneira individual para que não se confundam votos, né? Mas, enfim, resumindo, aí se a administradora e o síndico começaram a apresentar a prestação de contas e a planilha orçamentária para poder mostrar que não estava mais fechando a conta. Que tinha que né? aumentar Tinha a que taxa. reajustar, porque as coisas reajustam naturalmente Sim. salários, e junto com isso encargos, e junto com isso contratos, Sim. porque está tudo atrelado, enfim. Aí foi quando a semente do mal, que estava adimplente, né? Eles sabem os direitos de cada um e os deveres, então mandou o porta-voz. Mas isso aí, como é que vocês querem aumentar a taxa de condomínio, né? A conta de bem-estar, se aqui, aí pegou o boleto, né? Uhum. Se aqui está dizendo que todo mês sobra um valor na conta. Aí eu pedi a palavra para poder explicar, porque eu estava ali fazendo uma triagem financeira naquele condomínio. E aí eu expliquei, eu disse, olha, esse registro aqui, se você olhar ali em cima, é referente a 2 meses anteriores, realmente está ficando uma sobrinha aqui, mas se você observar, qual é o dia de pagamento da sua cota? Todo dia 10. E quando é que a gente tem que pagar o salário do funcionário? Esse valor aqui é porque o síndico não está pagando algumas contas do mês para deixar o dinheiro para priorizar os funcionários, porque senão gera mais possível. Então, assim, se fosse feita essa pergunta antes, tinha diminuído essa questão do ruído. E aí eu expliquei, eu disse, olha, não é assim que funciona. Ninguém procura, né? Ninguém a gestão. procura. Eu disse, se você olhar o livro de prestação de contas, estavam todos lá, você vai ver que em março foi pago a taxa, a conta de energia referente a fevereiro, tinha sido pago em fevereiro, mas ele não pagou para deixar o dinheiro para pagar os funcionários. Com os contratos A, B e C, se você olhar aqui, inclusive no seu próprio extrato dá para ver. Porque se eu tenho um contrato com o Kelly Queiroz e ele não está saindo, que pagou esse mês, ela ficou de graça? Não, ela só não recebeu esse mês, vai receber atrasado no próximo. Isso. Então, assim, às vezes é querer entender. Sim. E às vezes é também querer fazer aquela propaganda negativa. Exatamente, que é o que mais tem. A gente tem passado por um momento agora onde a gente pretende conseguir se aproximar mais do morador, né? E é uma adulação mesmo. A gente agora já implementou os plantões noturnos, né? Que são as visitas noturnas, onde a gente se coloca a dispor, né, dos moradores para tirar dúvida. A gente lembra, a gente está aqui, quem tiver dúvida, por favor, nos procure. Estamos aqui no salão de festas, justamente para tentar minimizar as fake news e as dúvidas que geram inúmeras respostas fantasiosas, sabe? Eu espero que, de fato, eles aceitem, porque às vezes acontece isso. Não aprovar, um exemplo, uma coisa bem clara. Não aprovar energia solar porque não vai ter dentro da minha casa. Eu não aprovo energia solar porque eu não vou me beneficiar. Porque não vou ter energia solar no meu apartamento. Qual é a natureza? Eu falo, essa frase é uma frase que eu falo direto. Qual é a natureza da cota de bem-estar? É rateio de despesas. Então, assim, rateio de despesas do condomínio, não da unidade. Uma outra coisa assim, que acontece muito dentro de condomínio onde tem síndico orgânico, né? E se depara com um síndico morador, é o seguinte: a gente que é síndico profissional não costuma expor os problemas que temos com funcionários. Sim. Né? Tem problemas inúmeros com funcionário. E aí a gente desliga um funcionário e a gente não tem que dar explicação, expor o problema. E onde tem um síndico orgânico, muitas vezes, todo mundo fica sabendo, os funcionários, os moradores todos ficam sabendo que fulano fez isso. Aí só para você ter uma ideia, eu peguei um funcionário que ele estava ficando com os achados e perdidos sem autorização. Aí primeiro já chamei a atenção. Ele pegou um copo que tinha um achado em algum lugar e nunca foram buscar, mas ele não podia pegar sem autorização. E depois uma outra situação que ele estava passando informação de uma moradora para o ex-marido dela. Então a gente demitiu. Mas e aí, como é que eu falo isso para os moradores? Entende? Então, por que fulano foi demitido? Eu disse, gente, então
tem determinadas coisas que eu acho que é complicado ainda para o morador entender que o condomínio, apesar de não ter fins lucrativos, é uma empresa, Sim. tem uma gestão, tem obrigações funcionários, semelhantes. Né? existe sigilo e eu não tenho que estar expondo a vida do funcionário. Então, são muitas situações. Você vai ter tema aí para muitos programas. É verdade. No dia que falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados, nós abordamos justamente esse quesito. Que condomínio ele não tem fins lucrativos, mas ele tem responsabilidades similares a uma empresa. E a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a gente vê um exemplo claro. A pessoa está inadimplente, vai lá na Assembleia Tumultuar e você não pode dizer que ela está inadimplente. Da mesma forma, você não pode dizer, muitas vezes, por que você suspendeu um colaborador, por que você advertiu, por que você desligou. E condôminos, confiem nas suas gestões. Se aquela pessoa foi eleita para representar vocês, confie nela. Procure. Né? Exatamente. Antes da Assembleia, procure a gestão, exatamente. tem que esclarecer as dúvidas. Está com dúvida? Procure, não fique com essa dúvida. Eu costumo dizer, todo condomínio precisava passar, no mínimo, pelo conselho uma vez na vida. Para entender. Para poder saber como funciona. E olha que às vezes a gente tem conselheiro, que a gente tenta orientar e ainda é desafiador. Então, assim, é importante que a gente perceba que gestão não é brincadeira. Gestão vai além de documentos, vai além de papéis. Gerir pessoas, eu acho que é um dos maiores desafios de uma gestão que uma sindicatura coloca para a gente, porque você tem, olha quantas coisas você tem que gerir. O colaborador, que tem que estar sempre motivado, tem que estar sempre ali, você tem que estar sempre preocupado com ele, e não só para dizer que está preocupado, porque ele é a base da engrenagem, entendeu? E às vezes a gente não prestar atenção nisso pode causar outros problemas. Sim, tem muitos condomínios que a gente pega que nem água potável tem para os funcionários beber, que não tem canto de descanso, não tem copa, não tem sabonete, não tem papel higiênico. Então, já tem outros condomínios que cuidam muito bem, mas tem outros, quando a gente pega, diz, meu Deus, o colaborador tem que levar água de casa para beber. Então, tem muitas coisas assim também. Exatamente. Então, assim, quando você olha para o colaborador, é um ponto. Aí você tem os condôminos, outro ponto. Você tem os visitantes, outro ponto. Você tem os prestadores de serviço. Então, você tem várias esferas de gerenciamento de pessoas. Sim. Porque até às vezes você fala para a pessoa e diz assim, olha, não, por exemplo, minha mãe pode ir na minha casa o tempo que quiser. Aí o porteiro fala, mas a senhora precisa autorizar formalmente. Ah, não, é minha mãe. Não entende que é para o nosso bem, para o controle da coisa, entendeu? Ah, não. Outra coisa também, o entregador dos condomínios que pode, né, circular. Às vezes ele fala que vai para uma casa, sendo que ele tem 4 entregas, aí de repente ele aparece na sua porta. E a gente também tem que ter o cuidado de não responsabilizar diretamente o porteiro, porque às vezes o porteiro também não sabia. Sim, já aconteceu muito isso. E aí você tem que ir lá na raiz, que é falar com o proprietário do local para explicar, olha, pede para o seu entregador avisar todas as unidades que ele vem, porque isso pode causar um constrangimento, a pessoa pode estar ali à vontade, de repente aparece uma pessoa na sua porta, entendeu? Tem uma série de fatores que a gente gestão é um desafio. É um desafio, sim. Eu acredito que por isso que cada vez mais nós temos mulheres à frente. Homens não se chateiam, mas nós somos mais detalhistas. Uma vez eu ganhei uma gestão de um condomínio justamente por esse ponto, você acredita? Graças a Deus. Porque a gente estava lá embaixo, agora está aqui. Subiu, foi. Eu preciso falar, assim, sobre uma coisa, sobre o Ensim, por exemplo, né? Porque o Ensim é o encontro de síndicas e a gente se reuniu desde 2017 e desde 2017 o cenário da participação feminina na área condominial era muito menor. Era muito menor. E mesmo no grupo das síndicas, a gente sente uma certa resistência das próprias síndicas mulheres querendo contratar colaboradores mulheres. Normalmente a exigência ainda é masculina, mas cresceu muito nos últimos 5, 6 anos a participação feminina na área condominial. Eu acho que por isso também que deu uma melhorada, viu? Eu venho percebendo, inclusive, nas supervisões.
que geralmente eram mais... Que é muito pouco, né? Mas ainda é pouco, mas está melhorando. Eu né? ainda não conheço nenhuma supervisora, eu não conheço, eu sei que tem, mas eu não conheço, entende? Sim. Eu só conheço mais homem, não conheço ainda mulher. Inclusive lá no grupo do ensino tem supervisora, né? Tem, né? Supervisora, Não, eu sei que tem. Dá um oi pra aquela e diz assim, mas eu sei que tem, mas eu não conheço ainda a pessoa, sabe? Entendi. Eu gosto muito de contratar mulher, porque assim, eu acho que mulher pode ter capacidade de fazer tudo, da limpeza, portaria, da ronda, sabe? Gente, que fique claro, não estamos dizendo que não trabalhamos com homens, Não, viu? A gente não, só ao está contrário. falando das características Isso, que, principalmente para alguns papéis, algumas atividades, a gente fica um pouco mais atenta. Mas, às vezes, tem um equilíbrio legal, né? Quando você tem uma síndica e um supervisor, ou um síndico e uma supervisora. Eu acho que é porque, assim, sabe, Laís, a gente sempre comenta que mulher tem uma capacidade de executar muitas coisas ao mesmo tempo. Exato. Né? Homem, acho que já é comprovado até cientificamente, né, que o homem ele só tem a capacidade de executar uma coisa por vez, uma coisa de cada vez. A mulher não, ela pode executar várias coisas ao mesmo tempo. E condomínio é muito dinâmico, né? Condomínio é muita atividade. Sim. Então, eu estou aqui agora no condomínio, mas estou aqui com 2 telefones, cada um resolvendo um problema de condomínios diferentes, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. E na hora que para, eu raciocino tudo, sabe? Então, eu acho que é essa vantagem que nós mulheres temos. E essa característica, né, de mãe, né, do cuidado, do zelo, né, do comprometimento. Acho que mulher tem essa coisa do comprometimento, né, da responsabilidade. Eu acho que são características da feminina aí. É verdade. E um outro ponto também relevante para a gestão é que quando a gente vai lá, de novo, documentação, parte administrativa, parte de gestão de pessoas, e você tem todos os contratempos que você não imagina que vai acontecer. Porque, veja, você tem que estar com tudo tão bem organizado que na sua agenda tem que ter espaço para o imprevisto. Porque tem. Não adianta dizer que não tem. Tem. E são imprevistos que, assim, você fala assim, não, mas se tiver toda a manutenção em dia, não vai dar problema. Não é bem assim. Né? Espera o feriado e o domingo. Super acontece. Esses problemas, eles têm um relógio, né? Para acontecer. Sim. Bem no feriado ou no final de semana. Eu acho incrível. Eu fico impressionada. Não acontece no dia útil. Tem que sempre acontecer assim. É por isso que é para dar aquele choque. Vamos lá. É por isso que é importante, dentro da organização do condomínio, e aí vai variar de condomínio para condomínio por causa de orçamento, de várias coisas, e aí tem que haver uma preparação. Às vezes, quando a gente assume, já tem um orçamento para aquilo ali, você tem que se ajustar até você conseguir fazer uma nova assembleia para verificar o orçamento. Exatamente. Então, quando o condomínio puder, sempre ter esses contratos de 24 horas, porque você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, um portão quebra, você não pode deixar o portão aberto, nem pode deixar toda hora fechado e o porteiro para lá e para cá. Falta água, você não pode deixar sem água. Exatamente. E quando falta água num final de semana que o síndico viajou, que o supervisor não está, e o que ele faz? O porteiro vai sair cai na premissa que Kelly disse, né? Síndico profissional, ele não tem o direito de errar. Erra, mas não tem esse direito de errar. Então, imagine que você deixar um condomínio sem água um final de semana, sem gás, meu Deus do céu. Você tem que ter um plano B. Sim. Você tem que ter um planejamento. Eu gosto muito de encorajar meus colaboradores, de atribuir responsabilidades às ações que eles fazem, entendeu? Então, a gente costuma ensinar, né, encorajar e não fazer uma gestão com tudo sobre a nossa responsabilidade, entendeu? Sim. Dar poder de decisão. Então, isso é muito importante. E eu acho que um dos pontos também que dá muita fluidez na gestão, e aí eu já respondo, não sei se vocês já foram perguntadas disso, mas eu escuto muitas vezes para falar, mas quando você contrata um síndico profissional, ele cuida de vários condomínios. E aí eu digo um ponto que eu acho que é positivo para isso, você ter profissionais devidamente capacitados, qualificados. Não quer dizer que você vai chegar num condomínio e dizer,
vamos botar todo mundo na rua e contratar quem já tem curso. Não é isso. Aí você vai reciclar, capacitar, orientar, como já foi dito antes. E aí também, uma coisa que eu estava planejada para perguntar, mas a gente já respondeu lá no começo, vocês responderam sem nem saber, que é se o curso de síndico profissional prepara, ele por si só prepara, ou se a vivência prepara, né? A gente já falou um pouquinho disso, porque no dia a dia, não é uma coisa não exclui a outra, tá? Mas na minha opinião, no dia a dia você tem muita coisa que não estava lá. Sabe que na teoria ninguém diz São para você vários como cursos, na verdade, Sim. né? São vários cursos, né? A gente tem que entender de máquinas, a gente tem que entender de sistema de para-raios, a gente tem que entender de programa de riscos, né? De salubridade trabalhista, a gente tem que entender da parte elétrica. Sim. Então, a gente que é síndico profissional tem que estar se capacitando. Eu fiz inúmeros cursos, entendeu? Inúmeros cursos. Então, eu acho assim, um curso de síndico profissional ele não capacita completamente, não. Ele tem que ir em busca de mais conhecimentos. E eu acho que também, além da vivência, é a questão do gostar, da habilidade que você tem por aquela área. É igual em qualquer outra profissão. Às vezes você é formado em licenciatura, por exemplo, não consegue dar aula. Você sabe, você tem um conhecimento, mas você não consegue transmitir o conhecimento para ensinar outra pessoa. E eu acho que sindicatura também é isso, é você amar o que você faz, você gostar, porque não é algo fácil, não é algo simples, é muito desafiador. Imagina você estar num negócio desse onde você não gosta, e você tá ali só pelo dinheiro, só pelo... Não vai fluir. Não consegue não, eu acredito que não. Eu acho que não. Eu penso que não, pelo menos. Mas se ele conseguir, me apresente, porque é um absurdo. Não consigo ver dessa forma, entendeu? Eu acho que você tem que gostar muito, 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 muito. Até porque, às vezes, você tá em um momento de lazer, em um momento com sua família, e você tem que prontamente atender a solicitação do condomínio, ou da portaria, ou de qualquer situação. E você tem que estar ali bem, feliz, sabendo que faz parte do seu serviço. Eu estava dando um exemplo, até conversando com Kelly, acho que sexta-feira eu estava num churrasco e tinha uma síndica que já foi síndica moradora há muitos anos atrás. E aí, conversando sobre profissões, hoje ela é ginástica, né? E aí eu comentei que eu era da área condominial, eu não consigo imaginar que tenha alguém que dê conta de mais de um condomínio, de não sei quantas mil famílias, como você vive. Minha filha, você tem vida? E assim, eu rindo na maior leveza. Pra mim, era nada o que ela estava falando. Ela estava abismada, ela estava assustada. E pra mim era algo normal. Era como se não fosse daquele jeito. Não tivesse, entendeu? Então, eu acho que vai muito do gostar, da habilidade, da vocação. Eu acho que é bem por aí. Na administração, a gente tem 4 princípios básicos, né? Que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Se a gente faz essas 4 coisas, realmente diminui o monstro que as pessoas veem de fora, de área, condomínio. E aí também na administração tem uma coisa que você falou, 2 das 3 características, que é o chá. É o conhecimento, habilidade e atitude. Se você tem só um ou só 2 desses aí, eu acho que você não vai colocar para frente o que você tem que fazer. Então, assim, eu costumo também observar que a sindicatura, se você tem uma gestão bem organizada, se você tem uma equipe bem treinada, se você tem, no caso de empresas que tem mais de uma pessoa, você, inclusive, procure pessoas que tenham características diferentes da sua, para complementar, para você ter cada vez mais consistência naquilo, você consegue realmente fazer o seu trabalho de uma maneira mais leve. Exato. Agora, tem a responsabilidade que, eu sei que muita gente, não estou desmerecendo a profissão de ninguém, tá? Nem a atividade de ninguém. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha no escritório, que funciona de segunda a sexta, de 8 às 18, a gente sai de lá e dá tchau e tudo funciona. O condomínio, você vai embora e ele está lá. Você nunca ele dá tchau. Ele está funcionando, ele está funcionando o tempo inteiro. Até quando você está de férias, ele está funcionando. Exatamente. E você não tem como não se preocupar, não.
O condomínio quer sobre minha responsabilidade, quem tá é Kelly. Às vezes eu me preocupo Mas se até preocupa. porque tá quieto. Eu digo, meu Deus, tá estranho. Não, condomínio Teve quer criança, nada. é igual a criança quieta, não tem condições. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Agora mesmo, nesse período junino, eu fui para algumas festas, porque síndico também é gente, né? Exatamente. E aí eu ficava na festa, sempre com a bateria, porque meu celular não desliga, não deixa desligar de jeito nenhum, que eu fico tensa de acontecer alguma coisa e eu não ficar sabendo. E aí não acontecia nada, passava a madrugada toda, amanhecia o dia, meu Deus, será que tá tudo bem? Ah, está, né? Ninguém... Será que não conseguiram área para me falar alguma coisa? Aí, geralmente, eu mando uma mensagem para o plantão e pergunto, né, se tá tudo bem mesmo. De vez em quando eu recebo uma mensagem de Kelly. Kelly, você tá vendo isso aí no grupo? Eu disse, não, minha filha, eu já não abriu. Corre lá, veja lá. É mesmo, eu fico assim, eu olho o grupo, ela não olha, aí eu vou avisar ela, porque às vezes é alguma coisa que é pra ela responder. Então, eu disse, Kelly, você já viu, minha filha? O negócio tá pegando fogo, veja aí. Apaga esse incêndio. Liga pro bombeiro se pegar fogo. Olha, eu quero saber de vocês o seguinte. Quais são, diga aí, 3 pontos. Agora tem que ser diferente, quem vai começar é Kelly Gravatar. Eita! 3 pontos que vocês acham que merecem atenção na nossa sindicatura. Nossa, são tantos. Eu só estou tendo 3 de cada. 3 de cada. Atenção. Gestão de pessoas, eu acho que é fundamental em uma sindicatura. Se você não tiver essa habilidade, vai dar problema. Procedimentos, porque se o condomínio estiver desorganizado, se você não conseguir organizar, procedimentos que eu digo no sentido geral, né? Porque a gente sabe que tem as manutenções, que tem as garantias, que tem os órgãos fiscalizadores, enfim, tem que estar tudo muito bem planejado para que a gente consiga executar e delegar, né? Então, procedimentos é fundamental em uma sindicatura e imparcialidade, porque eu acho que, às vezes, os síndicos, ou a maioria, não vou dizer todos, mas, infelizmente, não trata com imparcialidade. Às vezes, o cara vem reclamar, mas ele não está reclamando de Kelly Gravatar, ele está reclamando da gestão, de algo que o seu profissional fez de errado. E você tem que ter essa habilidade para entender que o cara está falando do procedimento, que às vezes está errado e você tem que pedir desculpa, e às vezes o cara que está equivocado. E você tem que ter essa habilidade. Então, eu acho que esses 3 pontos. Perfeito. E aí, Kelly, você, diga aí. A gente falou sobre a inteligência emocional, né? Que é super importante. Falamos também sobre a honestidade, que é fundamental. Eu falo também sobre a comunicação, né? Acho que um condomínio sem comunicação, ele não flui. Quem não é visto, né? Não é lembrado, lembrem disso. Comprometimento, que é uma das coisas primordiais em qualquer atividade que você venha executar, né? E liderança. Você tem que ter liderança dentro do condomínio, né? Seja essa liderança com os colaboradores ou com os próprios moradores. Então, acho que são coisas assim, entre outras tantas, né? Que a gente... Eu falei 3 porque eu imaginei que 3 só não ia dar. Eu queria só as 3 mais impactantes, pelo menos, que a gente passa, porque eu acredito que todas as atividades, todas as profissões, elas têm vários desafios e elas têm suas habilidades necessárias. Mas a sindicatura é uma coisa que ainda não está regulamentada, né, de fato, como uma profissão. Isso. Mas a gente carrega várias coisas, né? Como vocês falaram um pouco, o síndico, ele é um pouco administrador, ele Exato. É um pouco engenheiro, ele é um pouco psicólogo. Principalmente psicólogo. Porque o que a gente vê na maior parte dos condomínios que vai à nossa procura é pessoas que estão com um problema muito sério em alguma área da sua vida. E aí ele quer ser ouvido. E o detalhe, ele vai como se o problema dele fosse um negócio assim, uma bomba atômica, que quando você chega e escuta é esse copo de água. Mas o fato dele estar sobrecarregado com algum problema dele próprio, ele já vai trazer para você essa carga. Então, se você conseguir ter a habilidade de ouvir, muitas vezes você não vai fazer nada pela pessoa.
Só ouvir. E a pessoa vai sair leve e satisfeita. Então, eu acho que o psicólogo pode colocar aí como um dos carros-chefes da sindicatura, não? É verdade. Uma outra coisa que você falou, que ele gravatar, é que a gente precisa ter muito cuidado de não confundir as coisas, Exato. né? Quando o condomínio ele fala com você, ele nem te conhece para ter nada contra você diretamente. Isso. Ou pelo menos não deveria, né? Exatamente. E, assim, e tem pessoas que os problemas delas são com elas mesmas. Então, também não absorver, né, essa questão. Sempre tentar abstrair. Exatamente, porque senão a gente fica numa situação, numa saia justa, porque já temos uma demanda imensa, que daria aqui, com certeza, vários programas para a gente falar de cada ponto da gestão. Cada ponto da gestão, exato. Então, aí a gente ainda querer pegar pra gente algo que não é nosso também é ruim, porque é o nosso emocional que adoece, e aí a gente não consegue dar conta da maneira adequada do nosso trabalho. Né? E é aquilo, né, Laís? A gente é síndico, mas é como eu falei, a gente é ser humano também. Às vezes as pessoas lidam com o síndico como se o síndico fosse um saco de pancadas, mas o síndico também tem sentimento. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo controlando essas emoções para realmente não se envolver muito na situação do outro, ouvir, tentar ajudar, mas abstrair. Então, e quanto mais anos passam nas gestões, mais eu percebo inúmeras experiências que o quanto as pessoas estão necessitando de ouvir, o quanto elas estão passando por problemas. Às vezes você olha assim, ela tá lá bonitona, passando na portaria de salto, né? Mas é uma capa. É uma capa que quando você vai ouvir, você diz, meu Deus, eu não acredito que fulano tá me dizendo isso. E aí, às vezes, o tempo vai passando, a gente vai ficando muito no condomínio, e aí o cara vem falar muito de problema, e nenhum desses problemas ele desaba e diz o real da situação. Então, eu sou muito disso, eu sou muito de ouvir, muito de estar próximo do morador. Eu digo aquela direto, essa é a parte que eu mais gosto, é a parte do operacional, é de estar ali. Porque são essas vivências que vai trazendo também experiências positivas pra gente, maior habilidade e criando amizades, pessoas, né? Trazendo pessoas para perto da gente. Eu tenho um condomínio, por exemplo, que eu não sou mais síndica, mas que as pessoas mandam mensagem o tempo todo para mim, para falar, para 10 horas de noite. Kelly, posso ligar para você? Pode, ligue. Para ouvir. E eu me sinto muito realizada em poder ajudar a pessoa, em poder saber que eu saí do condomínio, eu não faço mais parte da gestão, mas que as pessoas não saíram de mim, que elas estão ali do meu lado. Semana passada eu ouvi um áudio que eu até chorei, que, assim, a menina estava no parquinho com a mãe e ela mandou um vídeo. Kelly, lembrei de você. Quanto você está fazendo falta aqui. E aí eu só mandei esse áudio para dizer que eu lembrei de você. Eu sou o meu amor. Muito obrigada. Então, assim, eu acho que isso só deixa a gente mais feliz, mais contente de saber que a gente está no caminho certo, que a gente pode até errar, que ninguém é perfeito, apesar de eu achar que a gente tem que errar o mínimo possível, mas que a gente está ali fazendo o bem para aquelas pessoas, que afinal de contas, condomínio é isso, é sonho, são pessoas que estão ali, que compraram com muito esforço, a maioria comprou um apartamento com a maior dificuldade do mundo, e ela só quer ser tratada como uma pessoa importante, né? Isso, e para finalizar, né, eu recentemente escutei de uma pessoa muito sábia da área condominial, que isso me impactou bastante. Nós somos gestores de vidas. Exato. Né? A gente faz a gestão de vidas. Então, o síndico profissional, ele está ali para gerir vidas de uma forma muito todo. Exatamente. Eu faço duas brincadeiras com a sindicatura. Eu digo que nós somos como juízes de futebol, porque todo mundo xinga a nossa mãe. Certo? Mas a gente precisa também agir como um juiz. Ele não presta atenção. Ele só segue. Ele faz o trabalho dele. Cara de paisagem. Olha, eu falo direto. Vocês fazem cara de paisagem e seguem. Não adianta ficar estressado. Não adianta. A não ser que o negócio seja muito grave. Aí, às vezes, você tem que dar um freio. Mas, na maioria dos casos, você consegue fazer cara de paisagem e seguir seu baile, meu filho. Não vai esquentar a cabeça, não. Que vai ficar doido e não vai continuar na sindicatura. A inteligência emocional aí, trabalhando na resiliência. Exatamente.
Exatamente. Olha, estamos nos encaminhando para os minutos finais. E antes das considerações finais de vocês, eu quero lembrar que quem não está inscrito no canal do YouTube do Rádio Metrópole, vamos se inscrever, certo? Clica lá no sininho, né? Ative as notificações. Oi? Desculpa. O comentário dos ouvintes. Maria José. Eu tava sentindo abraço. falta dos comentários. Se não tem mais, Grande Eleomar. Vânia Reis, eu falei dela aqui a da. habilidade de tratar com pessoas é o maior desafio de um síndico, verdade. Exatamente. Aqui em São Paulo, a capitalista de preferência para mulheres. Olha aí a galera Oh, ligada aí, né? muito Acompanhando o programa. Vânia, muito que bem. satisfação saber que você está aqui conosco. Saudades, Você viu Vânia. que a gente já vai adotar aqui a cota de bem-estar, viu? Ficou na cabeça aqui, tá? Lázaro Ferreira, muito bem. Peraí, a Leomar falou primeiro. Boa tarde, sou porteiro e tenho como objetivo ser administrador. E depois, claro, concurso e qualificação devida a ser um síndico profissional. Busque, corra atrás do seu objetivo. Muito bem. Rosemary, boa tarde, muito boa tarde a todos. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: qual conselho ou qual dica vocês dariam aí para o Aliomar que quer ser síndico, né? Então, para o síndico que está começando ou querendo começar, qual dica vocês dariam? Bom, se ele mora em condomínio, né, que ele comece pelo condomínio, ele disse que é porteiro, né? Então, que ele comece a entender, que ele busque ler a documentação do condomínio, regimento, convenção, né? Que ele procure ali já mapear o ambiente de trabalho dele. E que ele busque capacitações aí, né? Cursos voltados, né? Que são direcionados para a área condominial. Exatamente. Segue aí a Condominial _CT, de Centro de Treinamento. Vai ter novidade boa aí, viu? Segue lá. Por favor, Kelly, sua dica. É o que Kelly falou mesmo, profissionalizar, né, fazer cursos e principalmente, se ele tiver a oportunidade de vivenciar condomínio, que ele já está vivenciando como porteiro, mas se ele morar em condomínio, o melhor seria participar da gestão do condomínio. Pelo menos como conselheiro inicialmente, para poder começar a entender como funcionam os processos, participar das assembleias, participar da gestão, porque eu acho que tudo começa aí. Você começa a participar da gestão e você começa a entender, eu gosto, eu não gosto, é muito desafiador, é algo que eu não faria. Por exemplo, eu não faria um curso na área da saúde. Também não. Porque eu não consigo ter habilidade para lidar com um acidente, com sangue, com alguém desmaiado, com alguém no hospital. Eu morreria de fome, mas eu nunca seria uma enfermeira, uma médica, nada dessa área. Porque eu não tenho habilidade para isso. Eu me sinto agoniada só da possibilidade de pensar em um hospital. Imagine trabalhar lá dentro. Não conseguiria. Então, assim, eu acho que você tem que vivenciar a situação para entender se você realmente gosta ou não. O autoconhecimento, né? Isso, e daí buscar os cursos de síndico profissional, os eventos da área condominial, os workshops, muita capacitação, né? Agora com a volta aí pós-pandemia. Então, os eventos estão bombando aí. E muitos eventos gratuitos que você não precisa ter custo, né? E é isso. E não só eventos gratuitos, a gente também tem vários conteúdos. Cursos, na internet, os programas da rádio. Faz uma separação aí de cursos e eventos sérios, daqueles que não são tão sérios, para você investir o seu tempo da melhor maneira possível. Né? Eu acho que tudo começa por aí, estudar e se profissionalizar, entender se realmente você gosta. Meninas, muito obrigada. O programa hoje foi maravilhoso. A gente agradece. Por gentileza, façam suas considerações finais. Quero gravatar primeiro. Então, só agradecer a oportunidade, dizer que estou à inteira disposição de vocês. Quando precisar, qualquer tema que quiser discutir, para mim é sempre um prazer estar compartilhando o conhecimento, porque aqui é uma troca, né, de conhecimento. E agradecer, que todos fiquem bem, boa noite, Deus abençoe vocês. Eu quero mandar um beijo aí pro pessoal que acompanhou o programa, né? A Vânia, Maria, o Rosemary,
né? A Liomar. Então, mandar um beijo aí, o pessoal que dedicou aí um pouquinho do seu tempo aqui a acompanhar o programa. Agradecer a você, Laís, né, pelo convite. Te desejar sucesso mais uma vez, né? E me coloco à disposição aí do programa para sempre que quiser convidar. Mandar um beijo aqui para os outros meninos da Aurora, Alex e Alexandre, um beijo. E já já estaremos aí na reunião do condomínio. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Meninas, eu que agradeço muito por vocês terem aceitado. Foi um momento maravilhoso. A gente, com certeza, tem muito mais para trocar, para conversar. Eu sempre costumo dizer que quando a gente conversa com pessoas do bem, pessoas sérias, honestas, né, que a gente tem que reforçar. Infelizmente, a gente precisa reforçar isso. A conversa flui tranquilamente. Desejo também muito sucesso, Kelly Gravatar, que é a mais nova integrante da Aurora. Para a Kelly Queiroz, ela sabe também que eu desejo tudo de maravilhoso. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela enquanto síndica, né? Então, para mim, foi maravilhoso, a experiência é muito boa. Me ajudou muito, eram os meus olhos aí no financeiro do condomínio, era mais. Eu, com certeza, ali também aprendi bastante. Então, assim, também por isso aproveito o momento, já que a gente está falando de gestão, para agradecer todos os lugares onde eu passei, onde eu trabalhei, que contribuíram para que eu conseguisse aprender bastante coisa e melhorar como profissional e como ser humano, que a gente aprende bastante. Então, eu agradeço muito a todos os lugares que eu passei. Hoje, em especial, o lugar que eu passei, que conheci você, porque realmente de lá para cá a gente vem trocando muitas experiências de condomínio. Espero que a gente continue trocando mais. Com certeza. E agradeço a todos que estavam aqui. Vânia, um grande beijo. A Liomar, todos que estavam aí. E sigam lá também nas redes sociais, @Laís Veloso Consultoria. Vocês querem deixar a arroba de vocês também? Tem Aurora Síndicos, né? Página nova no Instagram. E aí vocês acessem lá nosso perfil, Aurora Síndicos Profissionais. Muito bem, muito obrigada a todos. Uma excelente noite. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, mandem mensagem no direct se precisarem tirar dúvidas. Estamos ao inteiro dispor. E até terça-feira, no próximo programa Meu Condomínio. Obrigada, boa noite.